Nos confins de uma aldeia cercada por montanhas majestosas e campos verdejantes, vivia um camponês chamado Samuel. Ele era um homem de grande coração, generoso e resiliente, que dedicava seus dias ao cultivo da terra e ao cuidado de sua pequena família. Sua vida era simples e repleta de pequenos atos de bondade, como compartilhar suas colheitas com vizinhos necessitados e oferecer ajuda a qualquer um que precisasse. Apesar da humildade de suas posses, Samuel era muito respeitado na aldeia por sua disposição em ajudar os outros e pelo amor que nutria por sua família e pela sua terra. Os dias de Samuel começavam antes mesmo do sol despontar no horizonte. Suas mãos calejadas pelo trabalho árduo eram testemunhas silenciosas de uma vida dedicada ao cultivo. O suor que escorria por sua testa enquanto arava a terra carregava consigo a essência de um homem que encontrava significado no trabalho honesto. À noite, sentado à mesa com sua esposa Ana e seus 2 filhos, Pedro e João, Samuel agradecia pela simplicidade de sua existência, pela comida que tinham na mesa e pelo teto que os protegia. Seu olhar contemplativo ao observar as chamas da lareira refletia a paz interior de quem vive em harmonia com a natureza e com seus valores. Entre os habitantes da aldeia, Samuel era conhecido como aquele que jamais recusava um pedido de ajuda. Quando a tempestade destruiu a casa do velho José, foi Samuel quem primeiro apareceu com madeira e ferramentas para reconstruir o que havia sido perdido. Quando a viúva Maria ficou doente durante a colheita, Samuel dividiu seu tempo entre seu próprio campo e o dela, garantindo que nenhuma das plantações se perdesse. As crianças corriam em sua direção quando o viam caminhando pelas ruas da aldeia, pois sabiam que ele sempre trazia consigo histórias sobre coragem e esperança, além de pequenas guloseimas que escondia nos bolsos de seu casaco surrado. Uma noite, quando o céu estava despejado e as estrelas brilhavam como diamantes em um manto negro, uma sombra sinistra se abateu sobre a aldeia. O ar, antes perfumado com o aroma de pão fresco e flores silvestres, tornou-se pesado e sufocante. Os pássaros que costumavam cantar ao amanhecer silenciaram. As folhas das árvores, antes vibrantes e cheias de vida, começaram a murchar sem explicação aparente. Um duende sombrio conhecido como Devorador de Esperanças surgiu, trazendo consigo uma onda de infortúnios que afetou toda a comunidade. Ninguém sabia ao certo de onde ele tinha vindo. Alguns diziam que emergiu das profundezas da terra após séculos de hibernação. Outros acreditavam que foi invocado pelos pensamentos negativos e medos secretos que os aldeões guardavam em seus corações. O Devorador era uma criatura pequena, mas sua presença era opressiva. Seus olhos, negros como o vazio, pareciam sugar a alegria de qualquer um que ousasse encará-lo. Seu sorriso torto revelava dentes pontiagudos, e sua pele cinzenta parecia absorver a luz ao seu redor, criando um círculo permanente de escuridão por onde passava. As colheitas começaram a murchar, os rios secaram, a energia e a alegria dos Neoitzum aldeões foram suprimidas pelo desespero. A atmosfera se tornava cada vez mais pesada, conforme o pânico se espalhava por entre os moradores. O riso das crianças, que antes ecoava pelas ruas, deu lugar a um silêncio perturbador. As reuniões na Praça Central, antes animadas e cheias de vida, tornaram-se encontros breves marcados pelo medo e pela desconfiança. Todos começavam a perder a esperança, e o duende parecia rir de suas misérias. Samuel observava com o coração apertado a transformação que ocorria em sua amada aldeia. As noites em sua casa, antes preenchidas com histórias e canções, agora eram dominadas pelo silêncio. Ana tentava disfarçar o medo em seus olhos, mas Samuel conhecia cada nuance do rosto de sua amada. Os meninos já não brincavam nos campos, nem traziam para casa pequenos tesouros encontrados durante suas aventuras. Estavam quietos, assustados, como se uma parte essencial de sua infância tivesse sido roubada. Certa manhã, ao tentar arar seu campo, Samuel percebeu que a terra, antes fértil, havia se tornado árida e hostil. As sementes que plantara na semana anterior não haviam germinado. O sol, que antes era um companheiro constante em seus dias de trabalho,
Agora, parecia esconder-se atrás de nuvens cinzentas que nunca abandonavam o céu. Sentado sobre uma pedra, com o rosto entre as mãos, Samuel permitiu-se, pela primeira vez, sentir o peso do desespero que já havia dominado tantos de seus vizinhos. Foi, nesse momento de fraqueza, que Samuel sentiu uma brisa suave tocar seu rosto. Era um toque gentil, quase imperceptível, mas carregado de uma presença que ele não conseguia explicar. Levantando os olhos, viu um pequeno pássaro azul pousado em um galho seco. Era a primeira vez em semanas que via qualquer sinal de vida selvagem na região. O pássaro o encarou por alguns instantes, como se quisesse transmitir uma mensagem, antes de levantar voo e desaparecer no horizonte. Samuel sentiu naquele instante que aquele breve encontro não fora por acaso. Havia ali um chamado, um lembrete de que ainda existia beleza no mundo, mesmo que escondida sob camadas de escuridão. Um conselho de aldeões foi formado para discutir como enfrentar essa força sombria que havia invadido suas vidas. Reuniram-se na antiga igreja da aldeia, um lugar que, mesmo sob a influência nefasta do duende, ainda parecia manter um resquício de paz. O velho José, com seus 90 anos e uma sabedoria acumulada ao longo de uma vida repleta de desafios, tomou a palavra primeiro. Falou sobre lendas antigas que mencionavam criaturas semelhantes ao Devorador, e como, em todas essas histórias, elas eventualmente desapareciam quando confrontadas com coragem e fé. Outros aldeões compartilharam suas ideias, mas cada sugestão parecia mais improvável que a anterior. Alguns propuseram abandonar a aldeia, outros sugeriram oferendas para apaziguar a criatura. Porém, a maioria estava paralisada pelo medo e a dúvida. O peso da presença do duende parecia mais forte dentro daquelas paredes, como se ele pudesse ouvir cada palavra proferida, cada plano formulado. Os olhares se cruzavam, repletos de incerteza e desconfiança. O pessimismo impregnava o ar, sufocando qualquer fagulha de esperança que tentasse emergir. Entre todos, Samuel, embora visivelmente frágil diante da figura ameaçadora do duende, sentiu que não poderia permanecer inativo enquanto sua casa e seus amigos eram atacados. Uma voz interior ressoava fortemente em seu coração, incitando-o a agir, a lutar contra a escuridão que se estabelecia sobre a aldeia. Não era uma voz audível, mas um chamado profundo, como o eco distante de um sino em um vale deserto. Samuel olhou para suas mãos calejadas, para o rosto preocupado de Ana, para os olhos assustados de seus filhos. Lembrou-se do pássaro azul, daquele breve momento de esperança em meio ao desespero. Com a determinação de um homem que ama e valoriza sua terra, Samuel decidiu que partiria em uma jornada repleta de incertezas. Quando comunicou sua decisão ao conselho, foi recebido com olhares de incredulidade e preocupação. O ferreiro, um homem forte e robusto que sempre fora conhecido por sua coragem, questionou como um simples camponês poderia enfrentar uma criatura tão poderosa. Ana, com lágrimas nos olhos, implorou para que reconsiderasse. Seus filhos agarraram-se às suas pernas, como se pudessem impedi-lo fisicamente de partir. Mas Samuel sabia, no fundo de seu coração, que essa era a única escolha possível. Não era apenas por ele ou por sua família, mas por toda a comunidade que havia sido seu lar, desde que nascera. Na noite anterior à sua partida, Samuel sentou-se à beira da cama de seus filhos. Pedro, o mais velho, tentava mostrar-se forte, mas seus olhos traíam o medo que sentia. João, ainda pequeno demais para compreender completamente o que estava acontecendo, agarrava com força seu cobertor favorito. Samuel contou-lhes uma história, como fazia todas as noites antes de dormirem. Mas, desta vez, a história era sobre um homem comum que encontrou coragem para enfrentar o desconhecido, não porque era especial ou possuía poderes mágicos, mas porque amava profundamente aqueles que o cercavam. Ao terminar, prometeu-lhes que voltaria, que jamais os abandonaria. Era uma promessa feita não apenas com palavras, mas com cada fibra de seu ser. Armado apenas com uma enxada e com sua fé inabalável, Samuel se aproximou do covil do duende. O caminho até lá
Era conhecido por todos na aldeia, mas evitado a todo custo. Era uma caverna situada na base de uma montanha sombria, onde nem mesmo os animais selvagens ousavam se aproximar. À medida que avançava, a escuridão parecia se envolver ainda mais ao seu redor. As árvores, antes majestosas, agora pareciam figuras retorcidas que observavam sua jornada com olhos invisíveis. O chão sob seus pés, antes firme e acolhedor, parecia querer engoli-lo a cada passo. Samuel sentia o medo crescer em seu peito, ameaçando sufocar a coragem que o havia levado até ali. Pensamentos de dúvida invadiam sua mente. Quem era ele para enfrentar tal ameaça? Um simples camponês, sem conhecimentos especiais ou habilidades extraordinárias. Talvez devesse voltar, reunir mais pessoas, buscar ajuda em aldeias vizinhas. Mas então lembrou-se do olhar de seus filhos, da fé que haviam depositado nele. Lembrou-se das histórias que seu próprio pai lhe contara, sobre como a luz sempre prevalece sobre as trevas, não importa quão densa seja a escuridão. E com essa lembrança, Samuel se manteve firme, com sua fé brilhando intensamente em meio à tempestade de medo. A entrada da caverna era como a boca de uma fera adormecida, escura e ameaçadora. Um vento gélido soprava de seu interior, carregando consigo um odor pútrido de desespero e desesperança. Samuel hesitou por um instante, sentindo o peso de sua decisão. Mas então, cerrou os punhos, apertou com força o cabo de sua enxada e deu o primeiro passo para dentro da escuridão. O interior da caverna era ainda mais sombrio do que ele imaginara. Estalactites pendiam do teto como dentes afiados, prontos para devorar qualquer intruso. O chão irregular dificultava sua caminhada, fazendo-o tropeçar várias vezes. Conforme avançava mais profundamente na caverna, Samuel começou a ouvir sussurros. Não eram vozes distintas, mas um murmúrio constante, como o som de folhas secas sendo arrastadas pelo vento. As palavras eram incompreensíveis, mas o tom era claro. Eram chamados de desistência, convites para abandonar sua missão e sucumbir ao desespero. Samuel sentiu seu coração bater mais forte, o suor frio escorrendo por suas costas. Mas em vez de recuar, fechou os olhos por um instante e murmurou uma prece. As palavras, simples e sinceras, pareciam dissipar momentaneamente a escuridão ao seu redor. Ao finalmente se deparar com o devorador de esperanças, Samuel sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. O duende, embora pequeno, exibia uma expressão de raiva e desprezo que parecia preencher todo o espaço da caverna. Seus olhos negros refletiam o vazio, como poços sem fundo que sugavam toda a luz. Sua boca, contorcida em um sorriso malicioso, revelava dentes afiados como agulhas. Suas mãos, com dedos longos e nodosos, moviam-se constantemente, como se estivessem tecendo invisíveis fios de desesperança. Em um tom sarcástico, o duende questionou Samuel sobre o que ele tinha a oferecer em troca de sua vida e liberdade. Sua voz era como o arrastar de unhas em uma lousa, provocando arrepios em quem a ouvia. "O que traz um mero mortal à minha presença?" perguntou, circundando Samuel como um predador avaliando sua presa. "Acredita realmente que pode me enfrentar com isso?" zombou, apontando para a enxada que Samuel segurava firmemente em suas mãos. A criatura riu, um som que reverberava pelo ar, amplificado pelas paredes da caverna. O eco dessa risada parecia penetrar na alma de Samuel, testando sua resolução e coragem. Samuel, em vez de sucumbir ao medo, levantou a cabeça e declarou que não possuía riquezas, apenas amor e esperança por um amanhã melhor. Sua voz, embora trêmula no início, ganhou força à medida que falava. Ele contou ao duende sobre sua aldeia, sobre as crianças que não mais sorriam, sobre os campos que não mais floresciam. Falou sobre a beleza que existe em momentos simples, como o pôr do sol visto de sua varanda ou o riso de seus filhos. Descreveu a sensação de plantar uma semente e vê-la crescer, o milagre da vida que se renova a cada estação. "Não tenho ouro nem joias para oferecer", disse Samuel, "mas trago comigo algo que você não pode roubar ou destruir.
A certeza de que a escuridão, por mais densa que seja, jamais poderá extinguir completamente a luz. Suas palavras, simples mas carregadas de verdade, pareciam ecoar com uma força própria dentro da caverna. Por um breve instante, Samuel acreditou ter visto um lampejo de hesitação nos olhos vazios do duende. O duende zombou da resposta de Samuel, desdenhando suas palavras. Amor e esperança, escarneceu, cuspindo as palavras como se fossem veneno. De que servem tais sentimentos quando o frio da fome corrói suas entranhas? De que vale a esperança quando seus filhos choram durante a noite e você nada pode fazer? Para confortá-los, o duende se aproximou ainda mais, seu hálito fétido atingindo o rosto de Samuel. Eu sou o fim da esperança, o último suspiro antes da rendição total. Sou aquele que revela a verdade que todos tentam esconder. A vida é sofrimento, e qualquer alegria é apenas uma ilusão passageira. Antes que Samuel pudesse responder, o duende levantou suas mãos retorcidas e começou a murmurar palavras em uma língua antiga e esquecida. O ar ao redor deles começou a vibrar, carregado de uma energia maligna que fazia os cabelos de Samuel se arrepiarem. Sombras começaram a se formar e ganhar vida própria, dançando ao redor deles como espectros. Famintos, Samuel sentiu suas pernas fraquejarem, como se estivessem sendo sugadas por um pântano invisível. Sua visão começou a turvar-se e imagens terríveis invadiram sua mente. Sua casa em chamas, seus filhos chorando, Ana caída no chão. Nesse instante crítico, quando tudo parecia perdido, ocorreu algo extraordinário. Uma luz, inicialmente tênue como o brilho distante de uma estrela, começou a se formar acima de Samuel. A mão de Deus se manifestou como uma luz resplandecente que irrompeu do teto da caverna, iluminando todo o ambiente. Não era uma luz comum, mas uma presença palpável que trazia consigo calor e conforto. As sombras invocadas pelo duende recuaram, como criaturas noturnas surpreendidas pelo amanhecer. O devorador de esperanças soltou um grito agudo, cobrindo os olhos com as mãos, incapaz de suportar o brilho que agora preenchia a caverna. A presença divina envolveu Samuel, preenchendo seu coração com coragem e força. O medo que antes o consumia foi substituído por uma sensação de paz e certeza. Era como se cada célula de seu corpo estivesse sendo renovada, cada dúvida dissipada. Ele, então, proferiu uma oração sincera, não uma recitação mecânica de palavras decoradas, mas um pedido genuíno que brotava das profundezas de sua alma. Pediu auxílio para salvar sua aldeia e restaurar a paz que havia perdido. Pediu força não para si, mas para todos aqueles que haviam caído nas garras do desespero. As palavras de Samuel ecoaram poderosamente pela caverna, reverberando com uma intensidade que fazia as próprias paredes tremerem. A luz ao seu redor intensificou-se, e ele sentiu uma mão invisível tocar seu ombro, transmitindo-lhe uma mensagem silenciosa de apoio e proteção. Foi nesse momento que Samuel compreendeu plenamente o que estava em jogo. Não era apenas uma luta contra um duende maligno, mas um embate eterno entre a luz da esperança e as trevas do desespero. E ele, um simples camponês, havia sido escolhido para ser um instrumento dessa luz. Confrontado pela sinceridade e pela fé de Samuel, a sombra que envolvia o camponês começou a se dissipar. O duende, intimidado pela luz, se sentiu vulnerável, como nunca antes. Sua forma, antes imponente apesar de pequena, agora parecia murchar. Suas feições, antes carregadas de malícia e desprezo, agora revelavam medo e confusão. Ele gritou que aquilo era impossível, que nenhum mortal jamais o havia enfrentado daquela maneira. Como ousa desafiar minha escuridão? Vociferou, sua voz perdendo a força a cada palavra. Como um mero camponês, com mãos sujas de terra e uma enxada enferrujada, pode resistir ao poder que fez impérios desmoronarem. Saturado de amor e esperança, Samuel reiterou que a verdadeira força não estava nas posses ou no poder, mas na fé que reside no coração do ser humano. Não são minhas mãos que te enfrentam, respondeu com serenidade, mas a luz que habita em todos nós, mesmo quando encoberta pelas sombras que você espalha.
Samuel deu um passo à frente, e o duende recuou instintivamente. Minha força vem da terra que cultivo, do amor que compartilho, da fé que me sustenta. Você pode roubar nossa colheita, nosso conforto, nossa aparente segurança, mas jamais poderá roubar aquilo que realmente importa. Nossa capacidade de amar, de esperar, de acreditar em dias melhores. Enquanto falava, Samuel percebeu que algo extraordinário estava acontecendo ao seu redor. A caverna, antes um lugar de escuridão e desespero, começava a se transformar. Pequenas flores brotavam entre as rachaduras do chão rochoso, exalando um perfume suave que purificava o ar. Gotas de água cristalina escorriam pelas paredes, formando pequenos riachos que cantavam uma melodia de renovação. A luz que envolvia Samuel espalhou-se, tocando cada canto da caverna, revelando belezas que haviam permanecido ocultas sob o manto das trevas. Suas raízes, firmadas na bondade e generosidade, começaram a florescer, mostrando ao duende que a luz da esperança não podia ser apagada. Era como se cada ato de bondade que Samuel havia realizado ao longo de sua vida, cada sorriso que havia provocado, cada mão que havia estendido em ajuda, agora se manifestasse como uma força tangível que o protegia e fortalecia. O duende olhava ao redor, atônito, incapaz de compreender a transformação que ocorria. Seu poder, antes absoluto naquele domínio, agora parecia insignificante diante da luz que emanava do coração de Samuel. Desesperado, o devorador de esperanças tentou usar seus últimos artifícios e feitiços. Invocou tempestades dentro da caverna, ventos gélidos que cortavam como lâminas, visões terríveis que tentavam abalar a determinação de Samuel. Mas cada novo ataque parecia mais fraco que o anterior. A luz divina ao seu redor se intensificou, afastando as trevas que ele controlava, neutralizando cada golpe desesperado que ele tentava desferir. O duende cambaleou para trás, sua forma cada vez mais frágil e transparente, como se estivesse se desfazendo. Em uma última confissão de fraqueza, o duende declarou que poderia ser derrotado, não pela força física, mas pela pura fé que ressoava no coração daquele homem humilde. Você venceu, camponês. Admitiu, sua voz agora apenas um sussurro. Não com armas ou exércitos, mas com algo que nunca pude compreender. Essa teimosia em acreditar, mesmo quando tudo indica o contrário. O duende olhou para suas próprias mãos, que começavam a se dissolver como fumaça. Por séculos, alimentei-me do desespero, da dúvida, do medo. Mas hoje encontrei algo que não posso consumir, algo que me consome em vez disso. Em um rugido ensurdecedor, que mais parecia um lamento de dor e reconhecimento de derrota, devorador de esperanças foi consumido pela luz, sua figura escura desvanecendo-se como névoa sob o calor do sol, banindo a escuridão que assolara a aldeia por tanto tempo. O último vestígio de sua presença foi um suspiro que ecoou pela caverna, carregando consigo séculos de malícia e crueldade. Então, silêncio. Um silêncio diferente do que havia antes, não opressivo ou ameaçador, mas pacífico, como o descanso merecido após uma longa jornada. Samuel permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando assimilar o que havia acabado de acontecer. A luz que o envolvera começou a diminuir gradualmente, não desaparecendo completamente, mas integrando-se a ele, como se agora fizesse parte de seu próprio ser. Olhou ao redor e viu que a caverna havia se transformado completamente. Onde antes havia escuridão e desespero, agora havia luz e vida. Cristais nas paredes refletiam cores que Samuel jamais havia visto, criando um espetáculo de beleza e harmonia. A água que escorria formava pequenas poças cristalinas, onde peixes prateados nadavam livremente. O ar, antes sufocante, agora estava carregado com o aroma de flores selvagens e terra úmida após a chuva. Com o coração cheio de gratidão e um sentimento profundo de paz, Samuel iniciou sua jornada de volta para casa. A caminhada que antes fora árdua e assustadora agora parecia leve e prazerosa.
Os caminhos que antes estavam cobertos por espinhos e pedras, agora exibiam flores coloridas que se abriam ao seu passar. Pássaros, que haviam desaparecido com a chegada do duende, agora cantavam melodias de celebração, como se anunciassem o retorno da esperança. Samuel notou com surpresa e alegria que entre eles estava o pequeno pássaro azul, que havia visto em seu momento de desespero, como se tivesse esperado por ele todo esse tempo. Quando se aproximou da aldeia, Samuel percebeu que a transformação não se limitava apenas à caverna ou ao caminho que percorrera. A escuridão que antes pairava sobre sua comunidade havia se dissipado. O céu, antes coberto por nuvens pesadas e cinzentas, agora exibia um azul profundo e límpido. Os campos, que haviam murchado sob a influência nefasta do duende, agora verdejavam com uma intensidade quase sobrenatural. As árvores, cujos galhos estavam secos e retorcidos, agora exibiam folhas vibrantes e frutos maduros. Era como se a própria natureza estivesse celebrando a vitória da luz sobre as trevas. Os aldeões, que antes caminhavam cabisbaixos e temerosos, agora conversavam animadamente nas ruas, seus rostos iluminados por sorrisos que pareciam ter sido esquecidos por muito tempo. Crianças corriam e brincavam nos campos, suas risadas ecoando como música pela aldeia. Quando avistaram Samuel aproximando-se, todos pararam o que estavam fazendo e voltaram seus olhares para ele. Por um momento, houve um silêncio carregado de expectativa e reconhecimento. Então, como se respondessem a um sinal invisível, todos começaram a correr em sua direção. Ana foi a primeira a alcançá-lo, jogando-se em seus braços com lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Pedro e João se agarraram às suas pernas, falando simultaneamente sobre como haviam sentido sua falta e como sabiam que ele voltaria vitorioso. Os demais aldeões se reuniram ao seu redor, tocando-o como se quisessem confirmar que ele era real, que realmente havia retornado, que o pesadelo havia terminado. Quando a paz finalmente retornou à aldeia, Samuel voltou como um herói. Ele não apenas derrotou o duende, mas alimentou a fé e a esperança em todos ao seu redor. As colheitas floresceram novamente, mais abundantes do que nunca. Os riachos voltaram a correr, suas águas mais cristalinas e revigorantes. Risadas de alegria substituíram os lamentos que antes ecoavam pelas ruas. Samuel tornou-se um símbolo de luta e resiliência contra as adversidades, embora ele mesmo insistisse que não havia feito nada de extraordinário, que qualquer um em seu lugar teria agido da mesma forma. As noites na casa de Samuel voltaram a ser preenchidas com histórias e canções, mas agora eram outros que pediam para ouvir sua história, o relato de como um simples camponês enfrentou a escuridão e saiu vitorioso. Samuel contava sua experiência com humildade, sempre enfatizando que não foi sua própria força que o levou à vitória, mas a luz divina que habita em cada coração disposto a acolhê-la. Sua história, repleta de ensinamentos sobre amor e fé, foi passada de geração em geração, tornando-se um novo modelo de esperança para o povo. Com o passar dos anos, a história de Samuel ganhou nuances e detalhes adicionais, como acontece com todas as grandes histórias quando são contadas e recontadas. Alguns diziam que ele havia lutado contra o duende em um combate físico épico. Outros afirmavam que ele possuía poderes mágicos, concedidos pelos deuses antigos. Mas aqueles que realmente compreendiam a essência de sua jornada, sabiam que sua verdadeira força residia na simplicidade de seu coração e na profundidade de sua fé. Não foi com armas ou magia que ele venceu, mas com a convicção inabalável de que a luz sempre prevalece sobre as trevas. Assim, os aldeões aprenderam que mesmo nas situações mais sombrias e no desespero, existe uma força interior que pode mudar o mundo. Cada pequeno gesto de bondade e fé, exercida por Samuel, teve o poder de transformar a mentira da escuridão em uma nova luz de esperança. A comunidade, que antes vivia em um estado constante de desconfiança e medo, agora se fortaleceu, construindo laços mais profundos e significativos.
Os membros passaram a valorizar não apenas os bens materiais, mas principalmente as conexões que estabeleciam entre si e a fé que os mantinha unidos mesmo nos momentos mais difíceis. A mensagem que perdurou na memória da aldeia foi a de que, em tempos de desespero, a mão de Deus sempre estaria presente para proteger e iluminar aqueles que nutrem fé. Essa antiga história deixou claro que todos somos capazes de enfrentar nossos medos e superar os desafios se permanecermos unidos pela compaixão e pela esperança. E assim, a pequena aldeia que quase sucumbiu à escuridão tornou-se um farol de luz, um exemplo vivo de como a fé e o amor podem transformar até mesmo as situações mais desesperadoras em oportunidades de crescimento e renovação.